Eu sou casada há 3 anos e meio com o Thomas, meu esposo está ali. E eu sou há 7 meses mamãe da princesa mais linda desse lugar, que está ali, a minha Zoe. O Douglas, o pastor Douglas, gente, desculpa a intimidade. O pastor Douglas, ele me fez esse convite para estar vindo aqui para contar um pouco do processo do Senhor na minha vida. E contar o que o Senhor tem feito na minha vida hoje. Mas antes de chegar no hoje, eu preciso falar do processo. E antes de qualquer coisa, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, capítulo 7. Amém? Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Apenas o versículo 8. Que diz assim: o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Vamos ler de novo? O fim das coisas é o melhor do que o seu início, e o paciente 7, versículo 8. O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Eu sempre costumo dizer, toda vez que Deus me dá uma oportunidade de trazer uma palavra, que o mais importante é você chegar no fim de alguma coisa do que a forma que você começou. Porque começar alguma coisa é muito fácil. A gente está naquela empolgação, naquela animação, aquela garra de querer ver acontecer. Só que o processo até chegar lá no final e concluir, que é o problema. Que é o lugar onde muita gente fica pelo caminho, infelizmente. Eu pesquisei aqui o significado da palavra processo. E essa palavra significa segmento. Não fala de conclusão, fala de segmento. É um ciclo, é um curso. Processo é isso. O meu processo começou no ano de 2009, onde eu tomei uma decisão para a minha vida. Eu tinha apenas 17 anos, 16 para 17 anos, e a primeira decisão mais importante que eu tomei na minha vida, assim, de responsabilidade, foi chegar para minha mãe e falar: mãe, me coloca num curso que eu quero estudar. É só isso que eu quero para mim. Eu quero estudar. E assim aconteceu. Eu entrei no curso, comecei a estudar, e a minha vida era só estudar. Eu queria, porque queria passar em certo concurso. Eu queria passar, meu foco era só aquele ali. Só que eu não quero contar aqui essa história, né? Isso aqui já é uma outra história. Eu quero só passar por essa parte para poder explicar para vocês como que eu comecei nessa caminhada. Nessa fase, o Senhor colocou dentro de mim uma garra e uma determinação muito grande para fazer as coisas. E eu queria chegar no final. Eu queria concluir aquilo que eu comecei, mas eu queria concluir com êxito. E o Senhor colocou aquela vontade no meu coração. E aquilo ali, para mim, foi um curso. Aquela fase, para mim, foi apenas o aprendizado. Não foi fácil. Eu abri mão de tudo, porque eu só queria aquilo. Não é fácil abrir mão. Mas o Senhor me ensinou muito naquele processo. E eu conheço alguém que aprendeu muita coisa também. Aprendeu não, passou por experiências marcantes quando passou por um processo. E esse alguém é Jesus. Lá em Mateus capítulo 4, conta a história da tentação de Jesus no deserto. E ali e a Bíblia fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus para ser tentado pelo diabo. A tentação é normal, amém? A tentação vem para todos, amém? E Jesus, ali no deserto, ele viveu 3 coisas.
Jesus, no meio do deserto, primeiro, ele sentia fome, porque ele estava em jejum por 40 dias. Jesus sentia fome. Ele sentia uma necessidade na sua carne. Ele tinha essa necessidade e ele era Deus. Se ele quisesse, ele poderia comer a hora que ele quisesse. Mas ele passou pelo processo da fome. E muitas das vezes nós passamos por essa fase. A fase de que nós queremos algo que alimente a nossa carne. Mas nós não podemos fazer aquilo porque nós decidimos fazer ao contrário para agradar a Deus, por uma causa maior. Foi só por isso que Jesus não comeu naquele momento, naquele lugar. Porque ele tinha decidido que ele ia ficar em jejum por 40 dias. Mas ele não deixou de sentir fome. Ele tinha aquela necessidade. Outra coisa, Jesus, ali naquele lugar, ele teve a oportunidade de pecar. O diabo chegou para tentar Jesus e colocou para ele várias situações. E em uma daquelas situações, Jesus poderia muito bem aceitar. O diabo botou ele no alto de um monte e falou: tá vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui eu posso te dar. Como se ele pudesse realmente. Tudo isso aqui eu posso te dar se você prostrado me adorar. Tudo isso aqui eu posso fazer se você fizer tal coisa. Jesus teve a oportunidade de pecar, não somente naquele momento que ele estava passando, não. Vários momentos da vida dele teve sim a oportunidade. Ele teve a oportunidade até mesmo de dizer não para a morte na cruz. Mas ele decidiu morrer. Jesus, primeiro, ele teve uma necessidade na sua carne, ele sentia fome. E ele passou pela oportunidade de pecar. E a terceira coisa e mais importante que Jesus passou naquele momento, ele venceu com a palavra. Ele só repreendeu o diabo porque ele usou a palavra de Deus. Vou falar uma coisa para vocês. Sabe quando que você vai conseguir vencer aquela tentação sem ler a palavra? Sem usar a palavra na sua vida? Nunca. A palavra é o nosso sustento. É com a palavra que nós repreendemos o inimigo. É com a palavra que o diabo treme e sai correndo. Então, toda e qualquer tentação ou dificuldade que você passar na sua vida, em qualquer área, você vence pela palavra. E Jesus passou por aquela experiência ali no deserto. E como eu falei aqui, o meu processo começou quando eu era muito nova, quando eu era uma adolescente. E eu queria, porque eu queria aquilo para a minha vida. E minha mãe até falava: Débora, a gente está falando de relacionamento, certo? Junho, mês dos namorados. O pastor Douglas falou aqui sobre o testemunho dele até se casar, né, na fase do namoro, quando conheceu a Elisandra. O Rafael Fernandes falou do noivado, né, Rafael? A fase que ele está passando hoje. E eu, como casada já, como mãe, eu quero contar, como eu falei, o que Deus tem feito hoje na minha vida. E a minha mãe virava para mim e falava: nossa, essa menina não quer saber de nada, essa menina só quer estudar, essa menina não arruma um namorado. Vou arrumar um namorado para essa menina. E qualquer menina que aparecer, minha mãe fala: bonitinho, Débora. Dá uma chance. Bonitinho. Ah, você é muito chata, você é muito exigente. Eu falei: mãe, não quero. Eu não quero, mas na verdade eu queria. Eu queria porque tem uma coisa que mexe muito com a gente, que é a ansiedade. Eu queria que as coisas acontecessem no meu tempo. Eu queria passar na minha prova, eu queria encontrar alguém, eu queria me casar, eu queria ter aquela vida estruturada. Eu falava quando eu tinha aquela idade, que eu falei: eu vou estudar mesmo, porque eu quero passar e eu vou ter meu dinheiro para não depender de ninguém. O Senhor tratou comigo. Eu não quero depender de ninguém. Eu casando ou não, eu vou ter o meu dinheiro. Porque eu estudo para isso. Eu corro atrás disso. E o Senhor naquela fase foi me tratando. Gente, vou te falar, nessa área, Ele foi me tratando até agora há pouco. Porque foi ano passado que eu consegui um emprego. Ele me tratou. Gente, eu sempre fui muito orgulhosa na área financeira. Eu não trabalhava, eu só estudava, mas eu não gostava de pedir dinheiro pro meu pai nem para passagem. Eu fazia o que fosse, eu vendia trufa, eu vendia meus negocinhos, porque qualquer trocado que eu tinha no bolso para ir pro curso, para fazer qualquer coisa, eu usava o meu dinheiro. Eu evitava pedir dinheiro pro meu pai,
porque eu queria aquela independência. E quando eu casei, era a mesma coisa. O emprego não veio, corria atrás, corria, não vinha de jeito nenhum. E tudo que eu precisava, Thomas, me dá R$10. Pra quê? Isso mata, né, gente? Pra quê R$10? Porque eu quero ali, eu quero fazer uma unha, eu quero fazer um cabelo. É difícil, o Senhor foi me tratando. E eu fui passando por esse processo. Só que nessa área, né, nessa fase da minha vida, eu dizia que não, mas eu queria sim encontrar alguém. Eu queria conhecer alguém e orava ao Senhor. Eu falava com o Senhor, Senhor. Só que eu idealizava, né? Aquela menina crente, desde berço, que nunca se desviou, que sempre viviam na igreja. Eu queria aquela perfeição de homem de Deus, de profeta das nações. Eu achava que ia chegar no cavalo branco. Eu falava, Senhor, eu quero um homem bonito, solteiro e de Deus. As 3 coisas juntas é muito difícil, gente. As 3 coisas vir junto, ora bastante. Quero um homem bonito, solteiro de Deus. E eu orava, né, Raquel? Né, amiga? Ela passou por esse processo junto comigo. E no fundo, eu queria sim. E vou te falar, a gente tem que criar oportunidades. Todos os eventos distritais eu estava. Gente, olha só, eu amava, tá? Eu amava estar lá, mas eu estava porque eu estava disponível, eu estava lá. Eu sempre aprendi assim, você precisa criar oportunidades. Então eu ia. Eu gostava, eu me envolvia, tudo que estava acontecendo no distrito eu estava envolvida, eu fazia as coisas na minha igreja, eu convidava a gente para a minha igreja, eu era líder dos jovens nessa época, eu convidava a gente para a minha igreja, eu ia visitar a igreja dos outros, todo final de semana eu estava numa igreja diferente, a minha vida era essa, eu não parava em casa. E se a Elisana queria ir comigo, ela ia, se ela não quisesse, eu ia com as minhas amigas e acabou, né, amiga? Era assim, festa gospel night, festa fantasia, a gente estava em todas. Crie oportunidade, gente, dentro da casa de Deus. Amém? E aquela fase, gente, adiantou nada. Mas uma coisa era séria, né? Nisso que eu estou falando, uma coisa é verdade. Eu amava, eu amo, né? Mas naquela época, como solteira, gente, aproveita. Enquanto você é solteiro, os solteiros cuidam das coisas de Deus, porque vocês têm muito mais tempo do que os casados também, mas os solteiros têm muito mais tempo. Mas eu amava fazer a obra de Deus, eu era apaixonada por aquilo ali, eu queria ver acontecer, eu queria fazer, eu queria estar envolvida, eu amava fazer a obra de Deus. E uma vez eu ouvi a frase que eu nunca esqueci, que é assim: o amor encontra mais facilmente aquele que está ocupado amando do que aquele que está procurando ser amado. Se ocupe, faça a obra de Deus, se envolva na igreja, procure o seu pastor ou o seu líder e pergunte em que você pode ser útil, porque necessidades tem. Uma igreja desse tamanho, tem tanta gente fazendo tanta coisa. Necessidades tem. Então procure, se envolva. Porque se você tem um alvo na sua vida pessoal, esse alvo vai te alcançar enquanto você estiver ocupado. Você lembra lá da história de Jesus quando chamou os seus discípulos para a obra? Ele chamou desocupado? Ele falou assim, largue as redes, vem e me siga. Eles estavam trabalhando. Sempre precisa ter uma rede para largar. Se ocupe. Ele não vai abençoar enquanto você estiver sentado em berço esplêndido, deitado eternamente em berço esplêndido, esperando a bênção chegar até você. A bênção não vai chegar. E se chegar, não vai ser aquela bênção que deveria ser. Então, faça a obra de Deus. Se envolva. E mesmo com esse pensamento, com esse coração, com esse desejo, com essa vontade, esse amor pela obra de Deus, nessa área sentimental da minha vida, eu quebrei muita cara. Tentei várias vezes, conheci algumas pessoas e quebrava a cara toda hora. Por quê? Por que eu quebrava a cara?
Mas assim, eu estava na presença de Deus, Senhor, eu faço tudo certo. Por que que acontece isso comigo? Eu estou fazendo tudo certinho. Por que acontece comigo? Porque eu era ansiosa, eu tinha essa ansiedade, eu queria que acontecesse no meu tempo. Com aquela pessoa que eu achava que era o ideal para mim. O príncipe do cavalo branco. E eu sempre quebrava a cara. Cuidado com a ansiedade. Cuidado. O tempo de Deus para a sua vida, quem sabe é Ele. Só esteja preparado. Não precisa ir atrás do tempo de Deus. O tempo de Deus vai te alcançar. Só esteja preparado. E nesse processo eu estava ocupada, eu nunca parava de fazer a obra de Deus. Fazia a obra de Deus, conhecia alguém ali, conversava, e aquela crente, né, muito espiritual, vamos orar, e eu achando que a pessoa estava orando também, só eu que estava orando sozinha. Acontece. E depois de um tempo, quando eu finalmente descansei, quando eu entreguei nas mãos de Deus, mentira, ainda queria ainda, mas eu estava mais tranquila. Aí surgiu uma saída na minha igreja. Eu era do Ministério de Dança. Vamos dançar na Assembleia de Deus, tal, lá não sei aonde, não sei o quê. Aí eu virei e falei, tem certeza, Assembleia de Deus? Qual a roupa que a gente vai usar para dançar? Tá, eu não estava muito afim, nesse dia eu tinha curso também, eu ia estudar, era longe, e quase que eu não fui nesse dia. Aí, no final do dia, eu peguei o ônibus e fui direto. Cheguei em cima da hora de entrar para dançar, troquei de roupa, fui para o corredor da igreja esperar a nossa vez. Só que ali Deus tinha um propósito. Eu estava lá no corredor da igreja junto com as meninas, de repente passou na minha frente assim, alguém. Eu olhei assim, interessante, quem é esse? Ai, minha amiga, é o líder dos jovens daqui. É o líder dos jovens, glória a Deus, que benção, homem de Deus. É isso que eu estava querendo. Aí tá, passou. Fizemos a ministração lá, fomos embora, acabou. Daqui a pouco as meninas começaram a falar comigo sobre ele. E falaram isso, falaram aquilo. Só que, dali, eu fiquei tranquila, meu coração estava em paz. Mas eu comecei a ouvir a história dele. As meninas começaram a falar de mim sobre ele, sobre a pessoa dele. Só que o meu coração não endureceu. Ele já tinha passado por um processo na vida dele. E não era nada daquilo que eu esperava para mim. Eu ouvi aquilo ali e o meu coração não endureceu, mas eu não entendia por quê. Porque se fosse antes, meu coração ia fechar na hora. Eu não entendia por quê. E aí ele me adicionou no Facebook, puxou assunto, que não sei o quê. Aí tá, eu comecei a prestar atenção nas coisas que ele falava pra mim. Até que um dia a gente se encontrou para conversar pessoalmente. E naquela primeira conversa, ele falou, olha só, eu sou Thomas, eu nasci na igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu cresci, não sei o quê. Mas chegou uma fase da minha vida que aconteceram certas situações comigo. E ele abriu o coração. E ele falou tudo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E hoje o Senhor me trouxe de volta para a presença de Deus. E eu quero fazer a obra de Deus. Só que não foi o que ele me falou que chamou a atenção. Não foi o que ele me falou. Gente, antes de ir naquele lugar, eu orei a Deus. Eu falei, Senhor, não me deixa me enganar de novo. Não, pelo amor de Deus, Deus. Não me deixa me enganar de novo. E ali eu percebi a essência do coração dele. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que tem muita gente aqui, a maioria aqui não nasceu no berço evangélico igual eu, igual a minha irmã. A maioria aqui. Não importa o que você fez na sua vida. Não importa o que você fez, o que aconteceu, não importa. O que importa é do momento que Jesus te chamou até agora. O que você tem plantado desde o momento que Jesus te chamou,
que você tomou uma decisão de levantar as mãos para Ele e falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir. O Senhor é o meu Deus. O que importa é daí em diante. Acabou o resto. Acabou. E o seu coração sincero diante de Deus. Porque o coração que é sincero diante de Deus, o Senhor mostra essa sinceridade para o seu próximo, para quem conversa com você. E eu ali, eu comecei a ouvir o coração dele. E eu fiquei naquele conflito, continuamos conversando, procurei ministro Bruno, ou pastor Bruno. Ministro Bruno, porque ele, gente, é um homem de Deus, né, aquele menino. Antes de conhecer o Thomas, eu tinha conhecido uma pessoa, eu nem precisei falar nada com ele, estava ele e a Carol no ambiente, e a gente também. Ele olhou para a Carol e falou: nada a ver para Débora. Nada a ver. Mas eu falei: Carol, mas ele nem conhece. Nada a ver. O que a Débora está fazendo ali? Aí eu lembrei logo dele. Eu falei: ministro, olha só, está acontecendo isso, isso, isso. Aí eu já contei, eu já soltei a bomba, né? Olha só, é assim, assim, assada, a situação é essa. Aí ele falou: você orou, você pediu paz ao Senhor? O Senhor está te dando paz? Amém. Continua nessa caminhada, nessa força, continua. Quando ele falou aquilo, eu desabei. Eu falei: caramba, e agora? Agora é a aprovação dos meus pais, que a princípio não aceitavam. Eu orei e falei: Senhor, se for da tua vontade, que haja aprovação no coração dos meus pais. Gente, quando eu fiz essa oração, eu estava na rua. Eu cheguei em casa, do nada. Minha mãe estava transformada. Minha mãe veio me perguntar: e fulano, Débora? Vai vir aqui de novo? Você estava com ele? Assim, do nada. Minha mãe nem queria ouvir falar. De repente, depois que eu orei, aí eu falei: Senhor, se não for da tua vontade, arranca da minha vida. Porque a gente sempre ora assim, né? A gente já pede para arrancar logo. Não deixa eu pensar muito tempo não, senão é pior. Arranca, vai doer, eu vou chorar de novo, mas se não for, arranca. Aí eu fiz essa oração, e essa oração sempre funcionou, que o Senhor sempre arrancou. E ele não arrancou dessa vez. E ele não arrancou. Enfim, o mais improvável foi o homem que Deus tinha para a minha vida. E ele está aqui hoje me acompanhando. Depois que nós começamos o relacionamento, as coisas não melhoraram. Você acha que quando você encontrar alguém para namorar, para casar, um amor que vem de Deus, vai virar tudo assim, um mar de rosas? Gente, namoro e noivado é um problema. Amém? Namorados e noivos. É um problema. Não foi fácil. Nenhuma fasezinha assim foi fácil. Era fácil. Só a melhor parte do namoro e do noivado é aquela paixão, né? De que você, caramba, vai chegar o dia do casamento, a gente está apaixonado. É a melhor parte. Mas quando você lembra que tu é crente e que você tem que viver aquela vida de santidade de verdade, gente, é difícil. Mas até Jesus foi tentado. A tentação vem sim. A tentação vem todo dia, toda hora, sem parar. A tentação vai vir, mas é possível vencer. É possível, gente. Estou falando aqui quem está falando é alguém que passou por esse processo. Não foi fácil, mas foi possível. E nós passamos. E quando você passa por esse processo da tentação, da dificuldade, não é só nessa área não, mas dificuldade financeira também, como eu já falei aqui, o Senhor não me deu emprego. E eu queria um emprego, Senhor, me dá um emprego, eu quero pagar meu casamento, ajudar Ele a pagar as coisas, e Deus não me deu. E eu fiquei lá na dispensação do Senhor. Passamos por esse processo, mas o Senhor sempre honra. Ele vai te honrar. A coisa mais linda do mundo é quando um jovem, mesmo querendo pecar, mesmo querendo fazer as coisas da sua maneira, a coisa mais linda do mundo é quando você passa por uma tentação, porque todo mundo
passa pela tentação e vence. Não se sinta mal porque você foi tentado. A gente se sentia, né, na época do nosso namoro, do nosso noivado, porque era complicado. E quando vinha a tentação, depois quando passava, a gente achava que tinha pecado, porque era tão ruim aquele sentimento. Não se sinta mal, não. É a oportunidade que Deus está te dando para honrar Ele. Honre o nome do Senhor no seu relacionamento. Honre o nome do Senhor dentro da sua casa, com os seus pais, com a sua família. Honre o nome do Senhor na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, onde quer que você esteja. Honre o nome do Senhor. E naquela época tão difícil da nossa vida, nós honramos o nome do Senhor. E o Senhor derramou chuvas de bênção sobre o nosso casamento. Aquele casamento que nós sonhávamos, que nós queríamos daquela forma, naquele lugar, daquele jeito, o Senhor nos deu. Mesmo sem o meu emprego, o Senhor nos deu. Porque quem faz é Ele. Se você está nessa fase de noivado, pagando casamento, com dificuldade financeira, calma o seu coração, quem faz é Ele. Acalma o seu coração, que o Senhor honra a sua fidelidade. Se você está com o seu coração tranquilo, sabendo que, caramba, pelo menos eu estou me esforçando para agradar a Deus no meu relacionamento, na minha vida, o Senhor vai honrar. Você vai ver essa honra e outras pessoas também vão ver. E as bênçãos de Deus foi sobre a nossa vida e o dia do nosso casamento também. E hoje nós estamos casados há 3 anos e meio. Agora chegou a parte do casamento. Acabou o processo? Sim, vai ter dificuldade financeira. Nós já choramos muito por causa de dificuldade financeira. Passou a festa, aconteceu tudo e tal. Veio a dificuldade financeira. Eu ainda estava na faculdade. Eu ainda estava desempregada. Eu tinha que me manter na faculdade. A gente tinha que manter a nossa casa. A gente pagava casa, a gente pagava isso, pagava aquilo. Em todas as áreas vem as dificuldades. Mas quem abre as portas dos céus e derrama a provisão é Deus. E a gente estava firme com Deus, porque o Deus que proveu até ali ia continuar provendo. E Ele nunca deixou que faltasse nada. Nada, nada, nada. Depois de uns 2 anos e pouco, graças a Deus, meu marido, gente, ele é fuzileiro, ele passou na prova dele de sargento, graças a Deus, glória a Deus, estabilizou. O Senhor foi uma das maiores bênçãos na nossa vida de casado, até que um dia o Senhor nos abençoou com a gravidez e aquela alegria, aquele sonho realizado depois que ele passou na prova, graças a Deus, que tudo tem seu tempo. Aí quando caiu a ficha, a gente está esperando uma criança. E o que a gente vai fazer se eu não tenho nem emprego para a gente comprar as coisas, arrumar o quarto, comprar berço, comprar aquilo, comprar... Aí outra luta, outra guerra. Né, Wellen? A Wellen, gente, todo mundo fica quieto, que a Wellen é a prova viva disso. E quando eu estava... Gente, eu me formei na faculdade e falei, Senhor, agora vai. Agora eu estou formada, agora eu tenho ensino superior. Completo, importante, completo. Tenho ensino superior, agora o emprego vem. Me formei na faculdade no final de 2019, 2020 veio a pandemia. E eu sou professora de matemática, né? Escola, primeira coisa que fechou. Eu me formei, falei, agora eu vou entregar currículo nas escolas por aqui e tal. Aí veio a pandemia. Fechou tudo, acabou, murchei. Aí, tá, vida que segue. Em 2021, foi quando eu engravidei. E agora? O que vai ser da gente? Gente, ainda estava na pandemia. Eu era professora na pandemia e grávida. O Senhor abriu a porta de emprego para mim. Exatamente da forma que eu queria, com disponibilidade de tempo, numa escola próxima da minha casa, com uma boa diretora que ia me ajudar no processo de gestação, com bons funcionários no lugar. Tudo que eu orei a Deus pedindo, um pacote completo veio. Professora que ia trabalhar numa escola que estava fechada, tinha acabado de abrir, no meio de uma pandemia, e grávida, gente. Quem consegue emprego assim? O Senhor me deu. Porque o Senhor gosta de trabalhar
no meio do improvável. O Senhor gosta de trabalhar no meio do improvável. E nesse emprego eu estou até hoje, o Senhor tenha nos abençoado. Nossa filha está aí com saúde. E todos os dias nós passamos por processos. Nunca acaba, nunca acaba. Todo dia é um leão que tem que matar. Todo dia é uma guerra diferente que tem que vencer. Todo dia é isso. Ser mãe e esposa, dona de casa e trabalhar fora, não é nada fácil. Não é. Casamento no início é mil maravilhas. Quando vem a criança, meu filho, se o amor não estiver firmado, pensa bem, tudo tem seu tempo. Calma, tudo tem seu tempo. Todo dia é uma luta e um processo diferente. E nós seguimos vencendo. Qual foi o texto lido no início dessa pregação? É melhor o fim das coisas do que o início dela. É melhor você conseguir chegar no objetivo que você pretendia lá no início, do que é mais bonito do que o começo, aquela coisa, aquela empolgação. É legal também, é bacana, mas continua, gente. Persevera. É possível sim viver uma vida de santidade. É possível sim você conseguir esperar o tempo de Deus. É possível sim você chegar a alcançar o seu objetivo, um sonho que você sempre lutou e correu atrás. Lembra do estudo lá no início que eu queria estudar, queria passar, passei? Passei nada. Passei, né? Na verdade eu passei, mas não entrei, porque não era pra mim aquilo ali. E eu lembro até hoje do dia que eu ajoelhei, eu amo virada de ano na igreja, porque eu ajoelho, choro, e agradeço a Deus e já faço a lista de pedidos já pro próximo ano. E naquela virada de ano eu falei, Senhor, eu não aguento mais estudar a mesma coisa toda hora, me ajuda. Senhor, é um sonho da minha vida, nesse momento, naquele momento era o sonho da minha vida. Eu fiz essa oração. Me ajuda a passar nessa prova, para provar para mim e para aqueles que estão ao meu redor que eu sou capaz. Mas se não for da tua vontade que eu não entre, que eu não entre. Eu não tinha noção do que eu estava pedindo. Isso foi em 2013. Em abril de 2013, eu fiz a prova, passei com uma nota excelente, que eu nem acreditei. E, feliz da vida, meu sonho tinha sido realizado, e glória a Deus, tal. Primeiro dia de exame, não sei o que deu na minha cabeça, que eu não madruguei para sair de casa. Saí de casa num horário que, quando meu pai chegou na Dutra comigo de carro, do nada, o tempo estava normal, do nada, fechou o tempo, caiu um toró, uma tempestade, parou o trânsito todo, parou a linha vermelha, parou tudo. Eu tinha que estar lá na ilha, 7 horas da manhã, eu estava parada na Dutra. Perdi o exame, perdi tudo. Eu nunca vou esquecer desse dia que eu estava sentada no carro do lado do meu pai. Eu falei, pai, 5:50, eu perdi tudo. Na hora veio aquela oração na minha cabeça. O Senhor faz. O Senhor responde. E é a vontade dEle que prevalece na sua vida. Se você quer alguma coisa que você acha que é o melhor para a sua vida, busque a Deus. Não meta os pés pelas mãos. Pergunte a Deus, porque Ele dá a resposta. Não tem essa, mas o Senhor não me mostra, o Senhor não me dá um sinal. Ele dá sim. Dá sim, presta atenção. Busca Ele em primeiro lugar, que Ele vai mostrar sim. Cuidado. A área do relacionamento é uma área muito perigosa. É a área que se você for fiel ao Senhor desde sempre e quer, faz e acontece, apaixonado pela obra de Deus, gente, se tem uma coisa que pode fazer você parar, é um relacionamento errado. É a área que o inimigo mais tenta te parar, te atrapalhar. Mas também é a área que o Senhor mais honra. O Senhor ama família. Então, continue pedindo sim a Deus a sua família. Continue sim pedindo a Deus forças para você continuar nesse processo. Conhecer alguém de Deus, namorar, noivar, sonhar com a sua festa de casamento, com a sua casa, com a sua viagem. Sonha sim, sonha mesmo, porque o Senhor faz. Não é vaidade não, o Senhor tem o melhor dessa terra pra gente.
e Ele ama nos abençoar. Amém? Quero convidar você a ficar de pé e fechar seus olhos para a gente poder agradecer ao Senhor por esse momento. E convidar você também a trazer à sua memória aquilo que você tem desejo no seu coração, mas você acha que você não vai conseguir alcançar, você não acha que você vai conseguir passar por isso, você acha que você não tem forças para passar, ou que o Senhor pode, o Senhor se esqueceu de mim, talvez não seja isso tudo que o Senhor tem para mim. Traga à sua memória isso, coloque diante de Deus mais uma vez. Eu sei que você já tem feito isso nesses dias, né? Nessas quintas-feiras, mas coloque mais uma vez. Peça ao Senhor misericórdia sobre a sua vida. É difícil, Senhor. Fala com o Senhor mesmo. Senhor, é difícil. É tão difícil passar por esse processo. Eu acho que eu não vou conseguir. Me dá forças. Porque você só consegue com o Senhor. Você só consegue se você for com Ele. Se você largar a mão dEle, você não vai chegar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por essa noite. Em Tua presença, em Tua casa. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque eu sei que cada um que entrou por essas portas hoje foram aqueles que o Senhor escolheu para ouvir a Tua palavra e para tomar uma decisão nessa noite. Senhor, se tem algo de errado na vida do Teu filho, que o Senhor vem estar arrancando, arranca de uma vez por todas e ensine, Senhor, ensine a vencermos as tentações todos os dias. Nos ensine, Senhor, a passar pelo processo, Senhor, e no final honrar o Teu nome. Porque nós passamos por vários tipos de processo, mas é o final que diz tudo. E muitos de nós ficamos no meio do caminho. Nos ensine a chegar lá, Senhor. Nos ensine, Senhor, a Te agradar, a Te honrar, a Te servir, a fazer a Tua vontade. Nos dê amor e paixão pela Tua obra, porque nós queremos Te servir do jeito que nós pudermos Te servir. Nós queremos fazer a Tua obra. Nós queremos estar enfiado na igreja se for preciso. Nós queremos levantar as nossas mãos e a nossa boca, abrir os nossos lábios e Te louvar, Senhor, e honrar o Teu nome, não só, Senhor, com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes. Senhor, nós queremos honrar o Teu nome no nosso relacionamento, na nossa vida, na nossa família. Nós queremos honrar, Senhor, o Teu nome com a nossa vida. Obrigada, Senhor, por esse momento. E, Senhor, porque o Senhor sempre está nos ensinando. O Senhor nunca desiste de nós. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que é de estar em Tua presença e de poder viver na dispensação do Senhor. Porque o Senhor sempre tem o melhor para a nossa vida. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém, graças a Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Aleluia. Continue com seus olhos fechados. Eu acho que a gente não tem mais nada a falar, mas enquanto a ministra Débora estava orando ali, o Senhor compungiu meu coração a fazer um convite para você. Eu sei que tem jovens solteiros neste lugar e eu estive na casa de